Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. Tawa, em Guarani, pode ser traduzido como a Casa de Transformação. Tavas, o podcast do Museu das Culturas Indígenas. Na última década, o número de matrículas de estudantes autodeclarados indígenas no ensino superior aumentou 374%. No entanto, apesar do crescimento expressivo, esse índice representa 0,5% do total de estudantes do ensino superior, segundo dados do CEMESP, em matéria publicada na EBC. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Goiás concluiu que a população indígena é mais propensa a ter transtornos mentais. O estudo realizado com o povo Carajá revela que o índice em indígenas é 22,1%, enquanto que o observado na população não indígena fica em torno de 13%. Para além de ingressar na universidade, o que pode ser feito para garantir a permanência de estudantes indígenas na academia? Eu sou a Gabriele Pereira, comunicadora do MCI, e está começando mais um Tavas. Para conversar sobre esse assunto com a gente, recebemos Briseida Dogo de Rezende e Leandro Caraí Mirim. Sejam muito bem-vindos. Vocês podem se apresentar para os nossos ouvintes? Oi, gente. Eu sou docente do Instituto de Psicologia da USP. Faço parte da Rede de Atenção à Pessoa Indígena, que é um serviço de extensão do Instituto de Psicologia da USP e da USP também. Então, eu faço parte da Rede Indígena desde 2017 e a gente vem, então, ouvindo as demandas, né, que vêm das comunidades indígenas e trabalhando junto em diferentes tipos de projetos, fazendo essa ponte, então, entre os saberes ancestrais e os saberes da universidade e nos colocando, assim, como um instrumento, né, para construir junto e entendendo o que vem de demanda e o que a gente pode fazer para chegar aí nos nossos objetivos. Acho que por enquanto é isso. Oi, pessoal, eu me chamo Leandro Caraí Mirim, né? Eu sou da comunicação aqui do Museu das Culturas Indígenas, mas hoje eu estou aqui também tentando trazer um pouco da minha trajetória anterior a estar aqui no museu, né? Na minha caminhada acadêmica. Então, eu tive a oportunidade durante a graduação fazer um estágio, né? Que é o Programa Unificado de Bolsas lá da USP, na rede indígena. Então, na minha graduação, desde 2018 a 2020, eu fiquei atuando, né, como essa espécie de estagiário que tem ali dentro, no serviço da rede. E depois que eu saí da graduação, eu já engatei ali num mestrado na Psicologia Experimental, com orientação do Danilo e Silva Guimarães, que é o coordenador da rede também. E foi ali que eu também comecei a relacionar um pouco da minha experiência da rede indígena com a minha caminhada acadêmica no mestrado, né? Como eu poderia trazer as vivências que a gente tem ali dentro da rede, como também potenciais para a gente trazer essa contribuição para a área acadêmica, né? Porque, como a Bri falou, né, a rede está focada bastante na extensão, e eu sempre percebi isso, que a extensão ela tem que ser validada dentro da universidade também, como potencial para as pesquisas também ocorrerem, né? Porque é uma tríade, né? Que tem que circular. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho dessa minha contribuição enquanto acadêmico indígena ali da USP. Olha, acho que está fazendo parte desse debate a partir mesmo do tensionamento que ocorreu, né, acho que nessa virada de chave, assim, né, de que a gente não precisa só estar como um objeto de estudo, mas que a gente também tem capacidade de estar como o pesquisador, no caso, né, como agente de transformação na sociedade também, para além só de ser pesquisado, né? Porque, assim, porque quando você fala da história da psicologia, né, os povos indígenas foi muito estudado, né? Então a gente participou ali ainda de uma posição muito outra, né, do entrevistado ainda, né? Então a perspectiva do não indígena.
E a partir do olhar do não indígena. Então, assim, daí foi se constituindo essa área do saber e agora a gente está tendo essa nova oportunidade, né? Estamos sendo as primeiras gerações, né, de indígenas formados que estão acessando, né, a universidade também e referendando seus conhecimentos ancestrais dentro da academia, né? Então, eu acho que a gente está vivendo esse outro momento. E a rede, eu acho que a Rede de Atenção à Pessoa Indígena, né, que nasce em 2017... não, em 2012, né, Bri? Na verdade, 2012, nasce em 2012. 2012, com o Danilo. E em 2017 a gente conseguiu construir a Casa de Culturas Indígenas, né? Isso. Por isso que para mim é um marco, né, na rede, a construção da casa, porque eu acho que a casa vem romper um pouco esse olhar colonial mesmo, né? Porque a Casa de Culturas Indígenas, ela é uma arquitetura totalmente tradicional ali no meio do Instituto de Psicologia, que rompe com uma tradição da universidade de só auditórios magníficos, bibliotecas magníficas, prédios enormes, mas nenhum prédio que a gente se sentia parte. Então, a Casa de Culturas Indígenas é esse lugar que a gente se sente parte da universidade, né? Então, acho que foi por isso que para mim é um marco, assim, né? Dentro da psicologia da USP, a Casa de Culturas Indígenas, né? Eu acho que eu acrescentaria que o olhar da academia, ela é uma construção judaico-cristã, europeia, muita influência estadunidense, tudo isso, né? Então, os povos originários não era nem entrevistado, era objeto de estudo, né? Então, não era nem sujeito, era só objeto. E infelizmente, para muitas pessoas ainda é assim, né? Quando a gente fala em abrir a universidade para as pessoas indígenas, muitas pessoas entendem como você está falando, quase como se fosse uma concessão, sabe? Venha, você pode entrar no nosso clubinho, venha aprender o que nós sabemos, né? Não entendem que, na verdade, existe, acho que mais do que aprender o que o europeu trouxe, a academia aprender o que já está aqui, né? O conhecimento ancestral. Porque é isso, né? A gente veio com a destruição e aqui estava a harmonia, né? O entendimento de estar junto. E a Casa Indígena, das Culturas Indígenas, lá do Instituto de Psicologia, ela foi uma conquista justamente das pessoas que estavam trabalhando na rede, das pessoas indígenas, porque elas frequentemente iam lá para o Instituto de Psicologia e tinham que estar nos espaços dos prédios, né? E do cimento, do concreto, das cadeiras todas viradas para um palco, né? E eles diziam, mas assim não é confortável para se fazer as atividades. E aí houve, então, essa conquista, com muito apoio do Instituto de Psicologia sempre, de várias diretorias diferentes, e a casa vem e ela traz esse lugar de conforto não só para as pessoas indígenas, para muitos não indígenas também, que a gente, quando faz as atividades lá, é muito comum a gente ouvir esse relato impactante do que aquele ambiente proporciona em termos de conseguir conversar, de conseguir se colocar e mesmo de trazer uma calma, né? Então, a própria configuração do local, ela já ajuda a construção de alguma coisa diferente. Acho que falando um pouco dessa parte pessoal, assim, da minha experiência, quando eu entrei na rede, né? Eu estava num período da minha vida da graduação que eu estava quase desistindo. Eu estava, assim, quase trancando o curso, porque eu não me via dentro da universidade. Muito pelo contrário, toda vez que eu ia para a faculdade, toda vez que eu ia para as aulas, era muito sofrido para mim, porque eu ainda não tinha constituído outras pessoas indígenas ali. Eu entrei... Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. Tawa, em Guarani, pode ser traduzido como a Casa de Transformação. Tavas, o podcast do Museu das Culturas Indígenas.
Na última década, o número de matrículas de estudantes autodeclarados indígenas no ensino superior aumentou 374%. No entanto, apesar do crescimento expressivo, esse índice representa 0,5% do total de estudantes do ensino superior, segundo dados do SEMESP, em matéria publicada na EBC. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Goiás concluiu que a população indígena é mais propensa a ter transtornos mentais. O estudo realizado com o povo Carajá revela que o índice em indígenas é 22,1%, enquanto que o observado na população não indígena fica em torno de 13%. Para além de ingressar na universidade, o que pode ser feito para garantir a permanência de estudantes indígenas na academia? Eu sou a Gabriele Pereira, comunicadora do MCI, e está começando mais um Tavas. Para conversar sobre esse assunto com a gente, recebemos Briseida Dogo de Rezende e Leandro Caraí Mirim. Sejam muito bem-vindos. Vocês podem se apresentar para os nossos ouvintes? Oi, gente. Eu sou docente do Instituto de Psicologia da USP. Faço parte da Rede de Atenção à Pessoa Indígena, que é um serviço de extensão do Instituto de Psicologia da USP e da USP também. Então, eu faço parte da Rede Indígena desde 2017 e a gente vem, então, ouvindo as demandas, né, que vêm das comunidades indígenas e trabalhando junto em diferentes tipos de projetos, fazendo essa ponte, então, entre os saberes ancestrais e os saberes da universidade e nos colocando, assim, como um instrumento, né, para construir junto e entendendo o que vem de demanda e o que a gente pode fazer para chegar aí nos nossos objetivos. Acho que por enquanto é isso. Oi, pessoal, eu me chamo Leandro Caraí Mirim, né? Eu sou da comunicação aqui do Museu das Culturas Indígenas, mas hoje eu estou aqui também tentando trazer um pouco da minha trajetória anterior a estar aqui no museu, né? Na minha caminhada acadêmica. Então, eu tive a oportunidade durante a graduação fazer um estágio, né? Que é o Programa Unificado de Bolsas lá da USP, na rede indígena. Então, na minha graduação, desde 2018 a 2020, eu fiquei atuando, né, como essa espécie de estagiário que tem ali dentro, no serviço da rede. E depois que eu saí da graduação, eu já engatei ali num mestrado na Psicologia Experimental, com orientação do Danilo e Silva Guimarães, que é o coordenador da rede também. E foi ali que eu também comecei a relacionar um pouco da minha experiência da rede indígena com a minha caminhada acadêmica no mestrado, né? Como eu poderia trazer as vivências que a gente tem ali dentro da rede, como também potenciais para a gente trazer essa contribuição para a área acadêmica, né? Porque, como a Bri falou, né, a rede está focada bastante na extensão, e eu sempre percebi isso, que a extensão ela tem que ser validada dentro da universidade também, como potencial para as pesquisas também ocorrerem, né? Porque é uma tríade, né, que tem que circular. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho dessa minha contribuição enquanto acadêmico indígena ali na USP. Olha, acho que está fazendo parte desse debate a partir mesmo do tensionamento que ocorreu, né, acho que nessa virada de chave, assim, né, de que a gente não precisa só estar como um objeto de estudo, mas que a gente também tem capacidade de estar como o pesquisador, no caso, né, como agente de transformação na sociedade também, para além só de ser pesquisado, né? Porque, assim, porque quando você fala da história da psicologia, né, os povos indígenas foi muito estudado, né? Então, a gente participou ali ainda de uma posição muito outra, né, do entrevistado ainda, né? Então, a perspectiva do não indígena. E a partir do olhar do não indígena. Então, assim, daí foi se constituindo essa área do saber, e agora a gente está tendo essa nova oportunidade, né? Estamos sendo as primeiras gerações, né, de indígenas formados que estão acessando, né, a universidade também e referendando seus conhecimentos ancestrais dentro da academia, né?
Então, eu acho que a gente está vivendo esse outro momento. E a rede, eu acho que a Rede de Atenção à Pessoa Indígena, né, que nasce em 2017, não, em 2012, né, Bri? Na verdade, nasce em 2012. 2012, com o Danilo. E em 2017 a gente conseguiu construir a Casa de Culturas Indígenas, né? Isso. Por isso que para mim é um marco, né, na rede, a construção da casa, porque eu acho que a casa vem romper um pouco esse olhar colonial mesmo, né? Porque a Casa de Culturas Indígenas, ela é uma arquitetura totalmente tradicional ali no meio do Instituto de Psicologia, que rompe com uma tradição da universidade de só auditórios magníficos, bibliotecas magníficas, prédios enormes, mas nenhum prédio que a gente se sentia parte. Então, a Casa de Culturas Indígenas é esse lugar que a gente se sente parte da universidade, né? Então, acho que foi por isso que para mim é um marco, assim, né? Dentro da psicologia da USP, a Casa de Culturas Indígenas, né? E eu acho que eu acrescentaria que o olhar da academia, ela é uma construção judaico-cristã, europeia, muita influência estadunidense, tudo isso, né? Então, os povos originários não era nem entrevistado, era objeto de estudo, né? Então, não era nem sujeito, era só objeto. E infelizmente, para muitas pessoas ainda é assim, né? Quando a gente fala em abrir a universidade para as pessoas indígenas, muitas pessoas entendem como você está falando, quase como se fosse uma concessão, sabe? Venha, você pode entrar no nosso clubinho, venha aprender o que nós sabemos, né? Não entendem que, na verdade, existe, acho que mais do que aprender o que o europeu trouxe, a academia aprender o que já está aqui, né? O conhecimento ancestral. Porque é isso, né? A gente veio com a destruição e aqui estava a harmonia, né? O entendimento de estar junto. E a Casa Indígena, das Culturas Indígenas, lá do Instituto de Psicologia, ela foi uma conquista justamente das pessoas que estavam trabalhando na rede, das pessoas indígenas, porque elas frequentemente iam lá para o Instituto de Psicologia e tinham que estar nos espaços dos prédios, né? E do cimento, do concreto, das cadeiras todas viradas para um palco, né? E eles diziam, mas assim não é confortável para se fazer as atividades. E aí houve, então, essa conquista, com muito apoio do Instituto de Psicologia sempre, de várias diretorias diferentes, e a casa vem e ela traz esse lugar de conforto não só para as pessoas indígenas, para muitos não indígenas também, que a gente, quando faz as atividades lá, é muito comum a gente ouvir esse relato impactante do que aquele ambiente proporciona em termos de conseguir conversar, de conseguir se colocar e mesmo de trazer uma calma, né? Então, a própria configuração do local, ela já ajuda a construção de alguma coisa diferente. Acho que falando um pouco dessa parte pessoal, assim, da minha experiência, quando eu entrei na rede, né? Eu estava num período da minha vida da graduação que eu estava quase desistindo. Eu estava assim, quase trancando o curso, porque eu não me via dentro da universidade. Muito pelo contrário, toda vez que eu ia para a faculdade, toda vez que eu ia para as aulas, era muito sofrido para mim, porque eu ainda não tinha constituído outras pessoas indígenas ali. Eu entrei em 2014 na USP, ainda não tinha outros parentes lá cursando. E os poucos que tinha, eu ainda não conseguia, a gente não conseguia nossos objetivos como coletivo lá dentro, como eu participei do Levante Indígena, né, muito tempo da minha graduação, a gente não conseguia os nossos objetivos, que era justamente o vestibular indígena, a gente não conseguia colocar nossas palavras na transformação da universidade. Então, quando eu entro na rede, na verdade, foi depois que eu vi a Casa de Culturas Indígenas. A partir do dia que eu vi a casa ali, eu pensei assim, eu falei, nossa, é ali que eu quero estar. É ali que eu quero focar minha energia dentro da universidade, para fazer coisas como essa, construções como essa, lugares como esse, em que outro lugar a gente nunca pode falar que é igual, porque é ali que a gente consegue levar o nosso canto, é ali que a gente consegue levar a fogueira, pra gente fazer as nossas reuniões,
é ali que a gente consegue fazer defumação, é ali que a gente consegue se reunir entre parentes num lugar que a gente se sente em casa. Então, esse sentimento de casa que foi o que me despertou também interesse de continuar pesquisando, né, e levando isso para a vida acadêmica, porque o que é se sentir parte das coisas, né? É uma coisa que me instigou, assim, porque uma casa simples pode te transportar para lugares muito sagrados que não são nada simples, que é muito, muito diferente de uma sala que tem uma parede branca, com várias cadeiras, que nem a Bri falou, né? E uma pessoa ali falando, sendo detentor do conhecimento. Na verdade, não. A gente sente que tem que circular a palavra. E ali na Casa de Culturas Indígenas a gente usa o Japchaká, né? Que é esse jeito de levar a conversa, que é mais circular, que a gente aprendeu indo nas aldeias do povo Guarani, né? Com os Tiramoio orientando a gente. E nesse momento a gente percebeu que a palavra precisa circular entre todos que estão ali presentes, né? Então, acho que essas metodologias que a rede foi incorporando também no dia a dia de reuniões, tudo isso foi me fazendo sentir cada vez mais parte da rede. Até hoje, é aquilo que eu sempre falo para o pessoal que é da rede. Eu nunca vou conseguir sair da rede porque a rede faz parte da minha vida, faz parte da minha caminhada. Então, não existe esse momento que eu saio da rede porque justamente toda a minha contribuição acadêmica é ali. É a partir daquele espaço, que é um espaço simples, mas ele é profundo. É um espaço para além só de uma visão física da coisa. É um espaço que a gente pode realmente se sentir parte do todo, se sentir parte com a espiritualidade junto. Então eu ia lá pedir concentração e foi ali que eu consegui me formar. Foi indo lá todas as noites, quase indo pedir mesmo concentração para eu passar nas provas, e foi ali que tudo mudou na minha vida acadêmica, né? Então, acho que, para mim, assim, outros parentes que depois foram entrando na Universidade de São Paulo também foram se sentindo cada vez mais parte daquele espaço. E hoje a gente percebe que é um espaço consolidado dentro da universidade, né? A própria universidade coloca como um espaço a se conhecer quando você recebe o manual do calouro ali. É um espaço que a universidade está legitimando, porque outros indígenas que entram agora têm que conhecer aquele espaço para, pelo menos, saber que existe e que é um espaço para te acolher enquanto ser indígena. Completo mesmo, não só uma parte, você vai ser indígena ali como estudante. Não, ali você vai ser íntegro, você vai estar como um indígena, você vai estar como um estudante, você vai estar como um detentor de conhecimento do seu povo, você vai poder cantar, você vai poder pitar o seu cachimbo. Então, tudo isso eu percebo assim, né, e eu falo também pelos coletivos que eu faço parte lá dentro, que é um espaço que precisa ser protegido e precisa ser legitimado dentro da universidade para continuar. E a gente ser como referência para outras universidades também pensar o que é a permanência indígena, para além só de um lugar que você vai ir dormir. Não, a permanência indígena precisa ter esses espaços de acolhimento espiritual também, né? É isso que o Leandro falou, esse depoimento é um depoimento bem recorrente. A gente escuta isso bastante de vários estudantes indígenas atualmente, assim. Não tem tantos assim, mas os que e até os que vêm dos territórios, né, também falam. E também não só do Brasil, né? A gente já recebeu, por exemplo, os Maori, e que acharam incrível, né? E os Maoris são bem empoderados, né? Dentro do território deles, com a universidade lá. O povo Maori é um povo que é da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia, e eles... a gente aprende muito com eles também, como, né, o indígena na universidade. Mas também, por exemplo, porque nós ainda não temos o vestibular indígena, né? A Universidade de São Paulo. Infelizmente, ainda não tem. Outras universidades aqui em São Paulo já têm, e mesmo eu já ouvi gente que veio da Unicamp, que já tem, né, há algum tempo, tem um cuidado e tal, mas não tem uma casa indígena. E falaram, né, de levar, né, como ideia para lá também. Porque tem essa questão grande do sofrimento, né? Do sofrimento de estar fora do território, de estar nesse lugar tão opressor que a universidade pode ser, né? De estar com uma minoria com muito preconceito, né? Então, a casa acaba tendo esse papel também. A gente está na psicologia, né? E a gente costuma dizer que não tem a psicologia, tem as psicologias. São muitas áreas, muitas escolas
que vêm de lugares diferentes, mas, de novo, né, esse lugar é um lugar mais europeu, mais estadunidense, né, que vem com um tipo de saber que tem as suas características que podem ser muito... Não estão servindo, não são tão úteis assim para pensar as questões de saúde mental das pessoas indígenas, né? Então, lá na rede indígena tem um núcleo de saúde mental, né? Que é um núcleo que desenvolve... Está construindo uma psicologia indígena, né? Eu não faço parte desse grupo, mas acompanho de fora, assim, o que está sendo feito. E a ideia então, assim, a rede tem os atendimentos, né? E muitas vezes eles ocorrem na casa indígena, né? Então, tem uma equipe de psicólogos e psicólogas que fazem parte desse núcleo e que também tem essa troca, né? Em momentos de supervisão, assim, que vão, então, discutir sobre as formas de se pensar, né? Um atendimento, construindo a partir das demandas também, né? Então, até para o não indígena, essa homogeneização não é boa, porque cada pessoa é uma pessoa. A gente compartilha muitas coisas, né? E que a gente se entende como pessoa por compartilhar essas coisas. Mas cada um tem a sua própria subjetividade, né? Então, acho que é um pouco dessa discussão que é pautada e que então vai se construindo um entendimento a partir daí, né? Muito a partir da escuta. Então, é muito importante escutar. Eu acho que dessa parte também eu fico pensando que nem a Bri falou, as pessoas indígenas também não vão se sentir tão acolhidas em determinadas situações, né? E isso também é uma coisa que a gente precisa deixar muito verbalizado, né? Que as pessoas indígenas também, apesar de ser de um povo, também são muito diferentes entre si, né? Existe essa diferença. Acho que o movimento indígena, ele a coisa que mais existe é a diversidade mesmo. Então, a gente tem a diversidade entre os povos, tem a diversidade entre pessoas, e tudo isso é tão complexo de estabelecer um único caminho, né, para as pessoas falar que é como uma receita de bolo, né, para que as pessoas se sintam acolhidas. É muito complexo isso. Só que eu acho que é legal a gente dar opções às pessoas, né? Então, a pessoa indígena, o diferencial que a gente tem ali, né, com essa experiência da rede, pelo que eu venho percebendo, a pessoa indígena vai ter a opção de fazer o atendimento dela num espaço convencional que o não indígena também faz, que são umas salas, ou também ela pode optar por fazer online ou fazer também no que seja na Casa de Culturas Indígenas. Então, é como uma opção. Porque, assim, nesse tempo que eu tive de experiência, algumas pessoas indígenas também falaram que era muito diferente da casa delas, né, da casa do povo delas, a construção era outra.